Fala, seus bichinhos bonitos! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal Mission Together! Meu nome é Jorge, essa é minha esposa Isabelle. Oi, gente! E hoje nós estamos aqui com dois amigos muito bacanas que vão se apresentar logo depois da nossa vinheta. Bom, gente, para quem não conhece, nós somos missionários aqui no Quênia, na África, e nós estamos aqui numa conferência aqui no Quênia, né? E acabamos de conhecer essas duas figuras que são brasileiros, porém moram nos Estados Unidos. A gente veio servir juntos aqui, teve uma conferência de uma missão, né? Um retiro para cuidar dos seus missionários. Então eles chamaram outros missionários para servir e nessa daí a gente acabou conhecendo o Nathan e o Gabriel. Bom, não vou deixar eles se apresentarem, não vou ficar aqui rendendo não, mas queria falar que a gente tá muito feliz, gente, essa semana. Sejam bem-vindos. Foi muito bom a gente servir juntos aí e tá com brasileiros, né? Foi uma bênção. E vocês toparem aqui compartilhar um pouquinho da história de vocês. Então, sejam muito bem-vindos. Compartilha aí quem são vocês. Conta um pouquinho da história de vocês. Obrigado, gente, por receber a gente aqui. Um prazer. E meu nome é Gabriel, eu tenho 29 anos, nasci, cresci no Rio de Janeiro, a cidade maravilhosa. Escuta aí, Escuta aí, colega. E tô nos Estados Unidos já vai fazer 5 anos. Então, que privilégio estar aqui com vocês, conhecer mais uma parte da família de Cristo. Amém. Amém. O meu nome é Nathan Felipe, sou filho de missionário. Na verdade, eu cresci aqui na África e agora estou morando nos Estados Unidos com a minha esposa Fernanda. Já manda um beijo pra ela aí, ó. Um grande abraço aqui. É isso aí. Mas então os meus pais são missionários e eu cresci na África, né? E agora estou nos Estados Unidos, estou servindo a igreja lá e tá sendo uma experiência muito boa. Uau, já vamos ter que marcar outro podcast pra contar como que é ser filho de missionário crescendo na África. Muita história. É verdade, vai precisar de uns Muita 3 história. podcasts pra essa série aí. E, gente, eu não sei se vocês repararam, mas a gente tá aqui com os nossos dois amigos que são missionários nos Estados Unidos. E talvez pra você que tá assistindo esse vídeo, isso soe de uma maneira meio diferente, né? Mas missionário nos Estados Unidos, né? Eu achei que missões era só na África ou só nos países do Oriente Querem Médio. evangelizar o Mickey? Que É isso? Tá de férias. Então eu queria começar aí perguntando pra vocês, galera, como é que vocês foram parar nos Estados Unidos, né? Pra começo de conversa, como Deus levou vocês até lá pra vocês fazerem o que vocês estão fazendo hoje lá como missionários? Vocês podem compartilhar um pouquinho aí com a galera? Um pouquinho do chamado de vocês e como vocês foram parar lá. Sim. Vou começar, então. Beleza. Pode começar. Eu tinha mais ou menos 21 anos quando eu terminei a faculdade no Brasil e fui servir na Jocum, em Curitiba. Jocumeiro, ele. Fiz minha TED lá na Jocum Sem Fronteiras, em Curitiba. E porque eu sabia, meus pais contam que desde sempre, quando tinha um culto de missões, alguma coisa assim, Gabriel estava lá na frente já falando que ia servir o Senhor no campo missionário. Mas eu nunca sabia, criança, adolescente, nem lembrava muito dessas histórias, mas sempre tive esse interesse ou um desejo assim pelas nações. E fui servir depois da faculdade com a Jocum, fiz meu prático em Portugal, foi minha primeira experiência assim, transcultural servindo, né? E depois voltei, estava meio perdido, não sabia o que ia fazer depois da Jocum. Comecei a trabalhar na minha cidade mesmo e estava vivendo numa estação na minha vida, numa temporada onde eu tentava várias coisas e nada dava certo. Tentei voltar a estudar, fazer mestrado, tentei outra posição no trabalho e nada estava dando certo. Fui numa conferência de missões no Rio de Janeiro e conheci essa missão que chama PAIS, P-A-I-S. Na verdade, tinha sido acho que a segunda vez que eu ouvi dessa missão e, sabe assim, era indo pro fim do ano e eu falei assim, minha lista de resoluções do fim do ano. Falei, Senhor, vou aplicar para esse negócio, que eu nem sei o que é, mas era para fazer um ano missionário em algum país. Você podia escolher o país, então essa missão PAIS está em toda a África, está no Oriente Médio, no mundo todo. Sim. E na hora de aplicar, no início do ano, eu falei assim, ok, vou tentar isso aqui, vamos ver o que dá. Já sabia que Deus tinha colocado o desejo no meu coração, já servi a igreja local no Brasil, meus pais são pastores numa igreja no Rio de Janeiro e
eu estava perguntando, Senhor, o que é a próxima coisa, né? Como é, Senhor, que eu vou te servir melhor? E apliquei pro PACE. Na hora de aplicar, eles perguntavam, você tem alguma preferência de algum país? E eu falei, não. Onde vocês estão precisando de obreiros? E eles falaram, nos Estados Unidos a gente já tem várias igrejas que já estão prontas para receber equipes, mas não tem gente suficiente. E eu já tinha um visto, porque eu fui com um visto que a maioria dos brasileiros tem. E foram todos os processos até que em agosto de 2018 eu fui para os Estados Unidos trabalhar com uma plantação de igreja em Arlington, no Texas, no estado do Texas. E fiquei lá por 1 ano servindo com uma equipe que era de um americano, 2 alemães e eu do Brasil. A gente servia muito nas escolas locais e fazendo essa ponte entre igreja e escola e missões locais também. Depois de 1 ano, a missão me convidou a voltar para liderar uma equipe em outra cidade e é onde eu tô até agora. Então, aí é muita coisa, né? Teve a pandemia no meio disso tudo, pensei que ia voltar para o Brasil, acabei ficando. E hoje eu trabalho numa igreja, na primeira igreja batista de Grapevine, uma cidade pequena no Texas, e já vai fazer 5 anos agora servindo, liderando a equipe de missões dessa igreja. Uau, você imaginava quando você foi que ficaria 5 anos? 5 anos já. Então, meus pais, né? Pensa. Eu pensei que era durar 1 ano, 11 meses e acabou virando 5. Então, assim, Deus sabe, né? Até quando, mas foi essa porta que o Senhor abriu e foi guiando. Depois de várias portas fechadas, o Senhor abriu essa porta e falou, Senhor, a gente vai te servir onde quer que for, onde quer que seja. E os Estados Unidos foi o local que o Senhor me levou. E você esperava que isso tudo aconteceria? Não, assim, a gente... Eu acho que a vida do crente, a vida do discípulo de Jesus Jesus falou, né? Quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, dia após dia, né? Carregue sua cruz. Mas carregar a cruz nos Estados Unidos é mais fácil, né? Tem gente que fala. Mas eu acho que, como qualquer missionário, tem a questão do choque cultural, né? E que muita gente acha que eu já sabia falar inglês, mas é diferente, você tem que aprender, porque a gente tinha que liderar estudo bíblico, evangelizar, tinha que dar lição, fazer tudo em inglês, é diferente. Plantar uma igreja, né? A gente ajudou a começar o departamento de jovens de uma igreja, você tem que... E a distância da família, tudo isso depender do Senhor, porque era completamente voluntário. Você tem que levantar os seus próprios recursos, morar com uma família, porque a gente morou com uma família americana. Então imagina, você morar com alguém que você não conhece. Você ali, né, conhecer a família, conhecer um lugar novo, um país diferente, mesmo não sendo tão diferente assim, tem todas as fases que qualquer missionário passa, do choque cultural, da adaptação, a língua, os costumes, a gente teve que passar. Então, nunca imaginei, mas foi um aprendizado muito grande até hoje. Porque você ministra, você trabalha, você está tentando... Ainda mais nos Estados Unidos, que o mundo todo está lá. Então, a gente está sempre em contato com gente do mundo todo. Não são só os americanos. Então, isso abre muito mais ainda as oportunidades para ministrar para outras pessoas. Show de bola. Uau, muito bom, cara. É muita história aí. Muita história, gente. E você, Nathan, como é que você foi para lá? Bem, eu vou dizer que a minha vida é um pouquinho mais simples. Não é nada. Cresci na África. É simples. Indo pros Maasai. Foi muito falando simples. Tantas línguas também. Não, mas assim, em 97, o meu pai, ele virou missionário. Ele teve esse chamado, ele recebeu isso e a gente se mudou pra Tanzânia. Mas eu só tinha 1 ano de idade. Então, assim... Era um bebê. Exatamente. E o meu irmão era 4 anos. E tem uma história interessante que... Talvez no próximo episódio, alguma coisa assim, dá os detalhes de como foi essa mudança, que foi muito interessante. Mas, resumindo um pouquinho... Eu cresci em Moçambique, lá fala português, né? Porém, é um português de Portugal, é um pouquinho diferente. E aí eu tive a mistura do português de Portugal com o português do Brasil. E aí eu lembro que os meus pais me contavam, e também outras pessoas no Brasil, que quando eu estava no Brasil, por um determinado tempo, as pessoas não me entendiam. Uau. Que nem agora. Sabe? Vocês estão entendendo o Nathan, né, gente? Tá tudo bem, gente, né? É o português. Não, tem que fazer que nem um Jacan, legenda assim, direto, né? Mas assim, então,
Eu passei por essa fase de tipo assim, onde é que eu me encaixo, né? Então, assim, eu cresci em Moçambique, como é que fala a palavra de estar dentro, imerso? Você tava Imerso. Imerso, exatamente. Boa. Eu tava imerso com a cultura, porém, não era a minha origem. Aí, em 2009, o meu pai, ele teve um plano diferente. Ele quis ir para Tanzânia. E na Tanzânia ele quis fazer um projeto diferente de sustentar igrejas já existentes. Diferente de Moçambique, que era de plantar igrejas. Aí eu tinha, sei lá, 11, 12 anos talvez. E, assim, adolescente, não tem escolha, sabe? A gente teve que se mudar. E amigos, aquelas coisas todas assim, tipo... E aí, agora o que vai acontecer? Aí, houve essa mudança. Só que em Tanzânia ninguém me fala português. E o meu inglês, tipo assim, era super, super básico. Onde eu comecei a aprender inglês foi videogame. Uau. Sabe? Tipo assim, start here. Tipo assim... Tá vendo como videogame é bênção, gente, né? Ajuda. Não. Mas, É enviado do Satanás. mas meu assim, Deus. jogue com moderação. Ó, tá aí o aviso. Aí a gente se mudou pra Tanzânia. E a gente estava procurando por algumas escolas e ninguém aceitava a gente. Porque a gente não conseguia se comunicar. E então, assim, até que teve um membro de uma igreja local ali que viu que a gente precisava de uma escola. Então ele ofereceu e ele deu algumas aulas antes do ano letivo. Ele deu umas aulas de inglês, alguma base, alguma coisa assim. E a gente aprendeu um pouquinho. Então aí a gente entrou nessa escola. E, gente, eu e meu irmão eram os únicos brancos da escola. Gente, eu lembro que a gente chegava na escola, todo mundo olhava pra gente, falando assim, tipo, o que você tá fazendo aqui, né? E a gente tentando comunicar, porque assim, é amizade, tentando fazer amigos e como é que comunica, né? Então assim, eu digo assim que a única linguagem que a gente entendeu foi futebol. Futebol, assim, comunica com todo mundo, especialmente com o africano que ama o Brasil, né? Nossa, aí a gente fala assim, Brasil, os outros já falam Ronaldo, Ronaldinho, Kaká. Mas isso foi um projeto, assim, mas sempre se mudando, nunca estável, né? Nunca parou em um lugar. Nunca parou em um lugar. E eu lembro que foi assim a minha adolescência inteira. E filho de missionário, assim, é meio... Eu não sei se pode ser a mesma coisa de um filho de pastor, que sempre são os riuns... A ovelha negra. A ovelha negra, sabe? Então, assim, eu era filho de missionário. Eu tinha que manter uma postura. Agora, eu como criança, eu sempre que tive... que manter uma postura, porque se todo mundo estava de olho, mundo estava de olho. Se eu faço alguma coisa, aí você fala, olha, os filhos do missionário, né? Então, assim, existia aquela carga e foi isso por muito tempo. Aí, passando o tempo, porque assim, gente, é muita história. Nós vamos fazer um episódio só pra contar das experiências de filho de missionário, chamar outras pessoas. Tá certo. Uau. E então, assim, continuando, com o tempo eu fui sentindo assim que Deus estava me chamando para algo diferente, né? Algo diferente dos meus pais. Eu sentia lá dentro que eu estaria longe dos meus pais, mas eu não sabia quando, aonde e como que isso aconteceria. E foi quando eu casei. Gente, casamento é uma bênção, sabe? Aleluia. É mesmo. Se você não está casado, gente, Espera no Senhor, receba. Como é que é entrar naquele site escolhi esperar? Não é, não. Então, assim, a gente casou e, assim, eu estava morando junto com os meus pais. E eu não estava tendo aquele papel de homem, aquele papel do sacerdote do lar. Então, teve uma falha aí. E foi quando o casamento, assim, no início, teve uma certa dúvida. Porque, tipo assim, quem é que manda na casa? É o pai? É a mãe? Ou é o marido? Sabe, assim? Então, por um tempo, eu e a Fernanda, a gente sofreu sobre isso. Mas, assim... a gente teve a oportunidade, assim, eu não sei, mas a gente se mudou pro Quênia, né? Que a gente estava tentando começar um projeto novo aqui no Quênia. E a gente foi ajudar o povo. E o meu pai deixou que eu fosse responsável aqui. E eu fiquei assim, cara, muito bom, né? E eu fiquei com um tempinho aqui no Quênia, estudando. A Fernanda estava aprendendo inglês.
mas a gente se sentia muito isolado, né? Ao mesmo tempo que a gente meio que ficou independentes, né? Porque os meus pais estavam focados mais em Tanzânia, eu e minha esposa estávamos no Quênia, porém a gente se sentia isolados, né? E a Fernanda, ela sempre foi uma família, ela sempre teve a família por perto. Sempre. Os avós, os bisavós, incrivelmente assim, todo mundo mora na mesma cidade. Uau. E naquele momento ela tava no extremo oposto. Ninguém tava lá. Os meus pais, a minha família estava lá, mas não é a mesma coisa. Não é. E aí a gente sentiu o incômodo de novo e teve alguns problemas com a escola. E a gente sentiu assim que talvez Deus estava levando a gente de volta pro Brasil. A gente voltou pro Brasil. E foi um momento difícil, né? Tipo assim, filhos de missionários estão voltando, sabe? Aquela pressão, como eu tinha falado aqui, os filhos de missionários sempre estão de olho, né? Eles estão de olho nos filhos dos missionários, se faz alguma coisa, os missionários. E a gente voltou e a gente teve que engolir, né? E a gente passou um tempinho no Brasil e foi um momento de aprendizado. Sabe? Vamos dizer assim, voltando à origem e aprendendo o fundamento. E aí foi quando a gente aprendeu o programa que o Gabe falou também, sobre o PACE, o PACE Movement. E funcionou exatamente a mesma coisa. Exatamente a coisa que ele falou. E Estados Unidos foi um dos lugares que a gente foi, né? E agora a gente tá servindo lá. E tá sendo uma experiência muito boa. Há quanto tempo vocês estão lá? A gente se mudou em 2021, então uns 2 anos e pouquinho. Janeiro, né? De 2021. Foi. Que mudança da África para os Estados Unidos. Exatamente. Muita mudança. Uma coisa que eu achei bem legal nas coisas que vocês dois compartilharam, e que eu acho que elas têm muito em comum, apesar de que você tá ouvindo o podcast, você pode achar que não tem nada em comum, né? Falando, o Gabriel tava lá no Rio de Janeiro e tal, comendo biscoito Globo na hora de Copacabana, enquanto o Nathan tava lá no Tanzânia pulando com os Maasai. Mas comendo rato. A parte mais interessante que eu achei é como que Deus... ele foi afunilando as possibilidades para cada um de vocês dois, até levar vocês exatamente para onde ele queria. Usando exatamente o mesmo canal. Verdade. Sim. Talvez se fosse para eles escolherem, talvez eles jamais escolheriam os Estados Unidos, né? Não. Porque hoje em dia pensa em missão, pensa em África. Exatamente. Só que... o lugar onde mais precisa, né? Mas E é interessante também falar o seguinte, que eu não sei se vocês viram também o testemunho do Nathan, e eu acho que muitas pessoas que estão ouvindo o podcast agora podem se assemelhar a esse testemunho também, se você é filho de missionário ou filho de pastor. O Gabriel também, né? Filho de pastor. É verdade, o Gabriel é filho de pastor, então assim, existe uma carga, né? Eu conheço um amigo meu, não vou citar nomes aqui, mas o pai dele é pastor de uma igreja. E porque quando ele já estava assim na adolescência, mais pra fase adulta, ele decidiu frequentar uma outra igreja, o pai dele parou de falar com ele. Porque agora ele não era mais da igreja do pai. E aí o pai falava assim, como é que eu vou pra igreja e meu filho não é da minha igreja? Né? O que as pessoas vão falar de mim, no meu ministério? Então assim, infelizmente existe esse peso, né? E vocês vivenciaram isso. Eu acho que talvez existe uma dificuldade de muita liderança identificar essa diferença entre o que é ministério e o que é família. Entendeu? Exatamente. Então, assim, quando na verdade, acho que a gente tem um entendimento hoje que nosso primeiro ministério é a nossa família. Legal. Porque no final, acho que quando a gente estiver diante do Senhor, Paulo fala isso, né? Se você não cuida da sua casa, então assim, como é que você vai cuidar das coisas do Senhor? Então existe talvez isso da gente colocar muitos líderes, e a gente é refém disso, colocar a nossa identidade naquilo que a gente faz. Então, quando talvez existe alguém discorda de alguma coisa, ou existe isso, vai para uma outra igreja, né? Tá tão ali junto ao que a gente com o que a gente faz, que existe essa crise. Como assim? Então, acho que a gente precisa aprender isso, que é mais importante, né? O Senhor, quem a gente é no Senhor. Claro, quando a gente caminha em obediência àquilo que o Senhor tem, os frutos virão.
Mas é muito mais importante a gente saber isso, quem a gente é em Deus. Uau, muito Show bom. de bola. Gente, explica melhor então o que vocês fazem hoje lá nos Estados Unidos, né? Como que funciona a missão? Como é fazer missões nos Estados Unidos? O que vocês fazem? Vocês vão pra Disney? Vocês vão gastar os dólares? Não é no outlet. Exatamente. Conta aí. Não, acho que hoje o nosso trabalho está muito mais ligado com a igreja local. Que inclusive a igreja que enviou vocês agora, Sim. essa semana. Gente, pensa numa igreja boa. Mandaram esses meninos aqui, ó, pra vir uma semana. Os bichinhos trabalhou, veio servir aqui o pessoal, veio ficar uma semana e já vão voltar. Já volta Inclusive, amanhã. eu quero dizer pra vocês que esse podcast está sendo gravado às 10 para meia-noite no horário local, gente, porque foi o único horário que nós conseguimos parar pra sentar Foi. e gravar. Foi. Então, Que bom, né? Que benção. Não, a gente trabalha muito com a igreja local. Então, quando eu e o Nathan chegamos, então nós trabalhamos juntos. Eu liderava a equipe, que o Nathan era parte, Nathan Fernanda, e tinha uma outra americana. Por um ano a gente trabalhou assim. E o foco do nosso trabalho na igreja, nessa igreja específica, era ir às escolas. Então, a gente sabe que as escolas públicas nos Estados Unidos, se você acompanha as notícias, é um ambiente muito hostil. É um ambiente onde violência, bullying e questão de saúde mental. Recentemente, né, se você olhar os dados, assim, só esse ano já tiveram acho que mais de 20 ataques de armas em escolas nos Estados Unidos. É um ambiente muito pesado espiritualmente. Então, essa igreja específica, né, o projeto era assim: vamos voltar a enviar missionários para esse campo missionário que são as escolas. uau. Entendeu? Que incrível. Já precisa disso no Brasil, né? Sim, no Brasil a gente vê mais e mais. A gente dá muita coisa pro diabo, né? Eu acho. A gente dá assim, não, a escola, ou isso. E, então, era essa visão. A gente vai voltar, né? O que a gente deu, assim, talvez, enviando missionários para ok, como a gente pode ir nesses ambientes em que muita gente não vê como um campo missionário, pra gente conectar. Então, a gente ia e trabalhava como voluntário na escola, entendeu? A gente fazia aconselhamento, né, Nathan? A gente ia conversar com as crianças que estavam em suspensão. Eram várias coisas. Muitas histórias. Na Estudo cafeteria. bíblico. Ficava na cafeteria, né, jogando. Porque era assim, como que a gente pode achar uma forma de entrar, né, de conseguir um relacionamento para então chamar para ir na igreja ou aconselhar e tudo mais. Porque existe essa divisão, né, entre o Estado e Ou a até igreja. conseguir conquistar a confiança deles, Com né? certeza. A gente... Então, assim, como a gente ficava lá um ano, era exatamente um ano escolar. Então, a gente começava no mesmo ano e ia pouco a pouco tentando fazer isso, essa ponte. Então, por um ano e meio, a gente fez... Por um ano, mais ou menos, e aí tava a pandemia, né? Então, nos Estados Unidos as coisas voltaram muito mais rápido, mas hoje o que a gente trabalha muito é conectar com a comunidade. Onde a gente mora, que fica entre Dallas e Fort Worth, que é essa região metropolitana, é muito diversa. Então tem gente do mundo todo. A nossa igreja, por exemplo, tem um ministério que ensina inglês como segundo idioma. Então tem mais de 150 pessoas de 30 países que vão à nossa igreja toda semana para aprender inglês. Quando elas vão lá, a gente prega o evangelho, a gente sabe... Antes de vir para cá, a gente teve programa de Páscoa, então a gente compartilha o evangelho, a gente ministra não só ensinando o inglês, mas expondo, né, a Bíblia. E então hoje acho que o número 1, né, Nathan, acho que você pode talvez concordar com isso, que é tentando alcançar os povos que estão nos Estados Unidos, naquela região. Porque não tem um dia, eu acho, que a gente não vê alguém de outro país. Onde a gente mora mesmo, acho que 95% são hispânicos. Da América Latina. Sim. Ali. Então, a gente faz muito isso. O Nathan ainda trabalha com a parte de mídia, ele pode falar depois, mas hoje em dia o foco local, né? O foco local é esse, a gente alcançar as nações que estão nos Estados Unidos. E globalmente enviar pessoas para o mundo. Então, esse ano a gente tem viagem missionária para o Equador, para a África, para a Czech Republic, a República Tcheca e Eslováquia, Uganda, né? Falei da África. Então, assim, enviar também, mas equipar a igreja para servir localmente. Porque a gente, hoje nos Estados Unidos, a gente tem essa realidade que você não precisa sair do seu bairro para alcançar fazer alguém missões de outro país. E só vai aumentar.
Uau. Exatamente. Muito bom. Eu acho que assim, uma das coisas interessantes é que Estados Unidos foi um celeiro de missionários. Né? Já teve um histórico de muitos missionários sendo mandados para várias nações. Verdade. Né? E a gente comenta algumas vezes com os americanos lá sobre isso, e eles falam assim, realmente a culpa é nossa, que a gente só mandou. Mas a gente não conseguiu sustentar dentro de casa, né? Uau. Então, assim, você vê que os mais velhos, né? Eles vê que houve uma mudança. Assim, como ele estava falando que a gente ia nas escolas, nossa, muitas vezes a gente chegava nas escolas e a gente sentia uma pressão pesada. A gente olhava para os alunos e assim... Uma figura muito negativa, muito pesada. E, assim, você consegue ver que realmente, assim, Satanás, ele trabalha, sabe? Assim, é muito fácil ser missionário na África porque é necessidade física. Mas nos Estados Unidos é uma outra necessidade. É uma necessidade mental, porque assim, todo mundo tem depressão de tudo. Depressão Ansiedade. de tudo. Ansiedade. Exatamente. Então, assim, sendo missionário na África e nos Estados Unidos, precisa de missionários nos dois continentes. Ou, assim, para ser mais correto, em todo o mundo. Né? Em todo o mundo. Que cada lugar, em cada cultura, existe uma necessidade. Na África, é muito mais fácil você converter um africano, porque ele já tem esse algo dentro dele. Uma carência, né? Exatamente. Então é muito mais fácil dele abrir o coração e aceitar Jesus. Estados Unidos, não. Estados Unidos existe... Assim, a gente... Na África, a gente tem a abertura para fazer as coisas que a gente tem. De fazer evangelização em projeção de filme de Jesus, de chegar na rua e pregar o evangelho. Estados Unidos, não. A gente tem limites. A gente tem barreiras de tipo assim, como as coisas devem ser feitas. Então, o evangelho fica muito mais difícil. Não, e pegando o gancho no que vocês estão falando, eu já queria aproveitar e partir para uma próxima pergunta. Pensando no seguinte, né? Para quem vê os Estados Unidos de longe, né? A longa distância, nunca esteve lá ou só conhece aquilo que ouve falar ou vê na TV ou nos filmes, imagina que seja uma nação cristã. Né? E vocês compartilhando agora, parece que talvez tenha sido mesmo uma nação cristã, um celeiro missionário no passado, mas a pergunta é, na realidade de hoje, vocês que estão lá, como é que vocês veem o evangelho dentro da América hoje, dentro dos Estados Unidos? Como é que é o evangelho hoje? Qual que é a realidade do evangelho clara, assim? Eu não sei, o Gabriel ele pode falar melhor do que isso, porque ele já esteve mais tempo lá, mas do período que eu passei por lá, as pessoas, eles olham muito pro conhecimento, mas não há experiência, sabe? É uma das coisas que, quando a gente está na igreja e a gente está conversando com os nossos alunos ali, a gente compartilha assim sobre alguma passagem da Bíblia, e eles sabem a resposta, sabem exatamente o que vai acontecer, o que aconteceu, e tudo, mas aí a gente pergunta, como é que a gente aplica isso hoje? Porque a Bíblia, ela não é algo do passado, não é algo que passou. Quando você lê Gênesis até Apocalipse, você vê coisas que podem ser aplicadas hoje, né? E eu falo para eles assim, tá, o conhecimento você sabe, a resposta certa você sabe, mas me diga, como é que você pode ser diferente? Né? Então, assim, eu acho que existe essa falta de, tipo assim, conhecimento tem, estudo bíblico tem, materiais tem, faculdades é o que mais tem. Uma coisa engraçada que eu ouvi, que os americanos, eles falam assim, quando eles vão fazer faculdade, eles procuram para fazer tudo. A última opção é o quê? Seminário. A última coisa. Teologia. É como se fosse assim, deu tudo errado na sua vida, você vai pro seminário. Exatamente. Entendeu? Então, igual a ADM no Brasil. Não sabe o que fazer, faz ADM. Faz ADM, Mas é verdade, eu acho que, por exemplo, a gente pode falar do Texas, né? O estado onde a gente mora e trabalha, e ele é considerado, eles chamam de o cinturão da Bíblia. Porque o sul dos Estados Unidos é muito cristão ainda. Mas a gente vê uma tendência no norte, talvez ali se você olha para o estado da Califórnia, Nova York, muitos dos estados do norte é quase pós-cristão.
como se muita gente conhece assim a Europa, ou a situação na Europa. Muito liberalismo, entendeu? Então, muito... em todas as áreas, liberalismo moral, e você vê essa influência dentro da igreja. Como o Nathan falou, eles conhecem a resposta, conhecem ali o que a Bíblia está falando, mas não tem um impacto no dia a dia. Existe muito isso, a pessoa vai na igreja, talvez como no Brasil a gente vê muito com a situação do catolicismo, em que a pessoa nasceu numa família católica, cresceu numa família católica, mas ele só vai talvez na missa uma vez no mês, ou quando tem algum batismo, alguma coisa assim. E nos Estados Unidos a gente vê isso com o cristianismo. Uau. Eles, como você falou, é um país cristão, foi fundado, muitos dos fundadores eram cristãos, tinham fundamentos cristãos, bíblicos, e é um país onde eles prezam muito pela liberdade. Né? O americano, ele tem esse orgulho de ser livre. E é verdade, existe muita liberdade. Tanto as pessoas vão muito para os Estados Unidos por questão de trabalho, por exemplo, né? Financeira. Por isso, porque você pode trabalhar como, não sei, no McDonald's, e você consegue viver uma vida razoavelmente boa, livre, nesse sentido, entendeu? Mas hoje em dia a gente vê que talvez o país começou com esses fundamentos cristãos, mas que a gente vê na história da Bíblia, né? Você compara Moisés com Josué, né? Moisés levantou Josué, mas Josué não levantou a próxima geração. Então existe, em algum momento, teve esse problema ali no meio, em que não teve esse passar de geração para geração. A gente vê tanto na Bíblia, no Antigo Testamento, né? Você vai ensinar para a próxima geração. E os Estados Unidos hoje, não tanto no Texas, a gente vê muito isso. Talvez a pessoa cresceu num lar cristão, mas hoje em dia ele vai à igreja aos domingos só, ou nos dois principais datas no cristianismo, que é Páscoa e Natal. Então você vai ver as igrejas lotadas, as igrejas vão ter 5, 6 cultos no domingo, por isso. Porque a maioria dos cristãos vão à igreja na Páscoa e no Natal. Uau. Mas não mais no restante do ano. Ou ver como um consumismo religioso. Então as igrejas parecem shoppings, as igrejas tem tudo, tem um programa de criança, tem um programa de jovens, de todas as idades. Então a gente vê isso, mas também a gente vê também um retorno à simplicidade. As pessoas querem viver um evangelho simples. Então, talvez elas estão deixando essas igrejas enormes para voltarem para os encontros nas casas e tudo mais. Então, a gente vê esses movimentos acontecendo dentro do cristianismo também, de avivamento, de retorno. Em relação aos povos não alcançados, dentro dos Estados Unidos? Sim, existe uma estatística que talvez em 20 a 25 anos, aí você pode pesquisar, que os Estados Unidos vai ser um país de maioria de minoria. O que significa isso? Que a população que é minoria, hoje nos Estados Unidos, é considerado maioria se você é americano branco, que eles chamam, né? Então, daqui a 20, 25 anos, as minorias, então aí de outras etnias, de outras raças... A diversidade vai ser maior do que o número de americanos brancos. Então, isso é um desafio e uma oportunidade também para a igreja, se a gente vê. Porque, por exemplo, na terça-feira, antes de a gente vir aqui para a África, eu preguei para um lugar que, por exemplo, devia ter umas 100 pessoas, e tinha gente do Japão, da Coreia, da China, gente de país árabe. Então, assim, eu nunca talvez vou à China, entendeu? Mas você alcançou um chinês. Eu fui lá e compartilhei o evangelho com o chinês. Uau. Então existe essa oportunidade muito grande nos Estados Unidos. Por ser um país livre ainda, então não existe essa perseguição religiosa. Ok? Talvez vai ter uma barreira, vai ter uma... Mas a gente estava no mercado, no Walmart, e fui comprar uma camisa pro culto, com outro pastor lá da igreja. E a gente começou a conversar com a moça que trabalha no Walmart e... eu falei, olha, eu preciso de uma camisa pra Páscoa. Aí eu perguntei pra ela, você vai na Páscoa? Vai no culto na Páscoa? Ela, não sei, não vou. Começamos a conversar, ela começou a compartilhar que estava sem casa, foi despejada e começou a chorar, pedindo oração. A gente orou por ela, compartilhou o evangelho ali no meio do mercado, do Walmart, sabe? Então existe essa fome, essa sede de gente que talvez nunca ouviu. E como a gente vê nesse dia a dia, a gente não imagina. Americano tem... Não todos, né? Claro, a gente não pode generalizar. Mas talvez existe uma ignorância com relação a pessoas de outros países. Não conhece muito, acha que, por exemplo, brasileiro fala espanhol,
Entendeu? Mas isso daí na Irlanda também era assim. Então, Verdade. né? Então, existe isso. Então, quanto mais e mais pessoas de outros países chegam nos Estados Unidos, existe uma barreira, até mesmo dentro da igreja, acho que o Nathan vai concordar, com isso, de ver essas pessoas de outros países chegando. Então, eles ficam meio... O que vai acontecer aqui? Por ter essa ideia ainda que o país é um país cristão, pode estar vindo gente de muitas outras religiões que vai afetar isso, entendeu? E ao invés de ver como uma oportunidade para alcançar eles, tá vendo como uma ameaça ao cristianismo. Então a gente precisa ter muita sabedoria, acho que dentro da igreja mesmo, pra gente ver como uma oportunidade de se preparar. Como que a gente compartilha o evangelho com o muçulmano? A maioria das pessoas não sabem, mas você tá no mercado, você tem ali essa oportunidade de compartilhar. Então eu acho que é isso que a gente precisa fazer, ver tudo como uma oportunidade de compartilhar o evangelho. Não, gente, show de bola, muito bom poder ouvir, né? Vocês moram lá, são missionários nos Estados Unidos. E para quem tá de fora, né, que tá aqui assistindo, eu tenho certeza que o título já vai chamar a atenção, né? Missões nos Estados Unidos, que negócio que é esse? E eu ouvi de vocês, né, como que é um trabalho árduo. A gente estava compartilhando aqui, vocês não estão dando detalhes, mas durante a semana a gente pôde ver, né, o tanto que o trabalho de vocês é importante lá. E eu queria perguntar, a gente está chegando no final daqui a pouquinho, eu queria perguntar para vocês se vocês se veem fazendo algum outro tipo de trabalho missionário no futuro. O que vocês... É claro que, gente, com Deus não tem como, né? Vocês nunca se imaginaram sendo missionários nos Estados Unidos. Esse aqui cresceu na África, foi parar nos Estados Unidos. O outro filho de pastor foi para Portugal, depois acabou nos Estados Unidos. Mas o que vocês acham, né? Acham que... Ou algum desejo, né? Algum do sonho futuro. do futuro. Assim, crescendo como filho de missionários, uma das coisas que eu poderia falar é na questão de... As ofertas que são mandadas para nós, não me entenda mal, eles são bênção, sim. Mas a maioria das vezes, a igreja tem uma expectativa que essa oferta seja direcionada para o povo local, né? O que por aí tá tudo certo. E eu sei que algumas pessoas também falam sobre assim, a família e ofertando, tal. E eu crescendo como filho de missionário, eu passei por algumas coisas, sabe? Teve algumas coisas que eu queria ter e eu não poderia ter, né? E já teve vezes que eu queria algo que o preço era alto, mas eu não podia ter porque eu sou filho de missionário, sabe? Talvez até tinha a possibilidade de comprar. Eu ia falar, às vezes até tinha uma reservinha que seus pais podiam usar, mas se alguém na igreja visse você com aquilo, não, você é filho de missionário, você não pode. Não pode. Então, assim, por eu crescer nesse tipo de ambiente, assim, eu tive uma certa paixão para poder ajudar filhos de missionários, né? Uau. Então, de tipo assim, vamos ajudar missionários? Bênção, vamos ajudar. Mas talvez possamos fazer algo para os filhos de missionários, sabe? Porque muitos dos filhos dos missionários, eles estão lá por causa do chamado dos pais. Verdade. E eu não sei, eu posso estar inventando aqui agora, mas a maioria das vezes o filho não tem o mesmo chamado do pai, sabe? E então essa que é a parte difícil de o coração do filho, assim, o coração do pai, ele está lá dando pro povo local, mas tá perdendo o filho, sabe? Verdade. Graças a Deus, isso não aconteceu comigo. É isso que eu ia falar. Os seus pais são incríveis. A gente conheceu, tivemos lá na Tanzânia. Seus pais são exemplos de missionários. Então, você foi muito abençoado, né? Eu não conheço os pais do Gabriel, mas mesmo assim, eles são humanos, né? Então, quem sabe é um chamado aí, ó. Um dia nós vamos ter filho. Olha, começa aí esse ministério. verdade, por favor. Sim, então assim, de ter algum tipo de material, alguma coisa assim que possa ser focado pros adolescentes, na questão de se buscar o seu próprio chamado. Porque muitas das vezes eles estão focando na questão assim, eu tenho que fazer porque o meu pai faz, sabe? E muitas das vezes sente na obrigação que porque o pai tá fazendo, eu tenho que fazer também, né? Existe uma diferença entre dar exemplo e fazer por obrigação. Sim. Então, assim,
E algum tipo de material, alguma coisa assim que poderia incentivar os filhos de missionários a encontrarem o seu próprio chamado. Porque pode ser que o filho do missionário seja continuando a missão dos pais. O que seria muito bom, porque seria exatamente a mesma coisa que aconteceu com Elias e Eliseu. Eu pego isso muito, esse exemplo, porque assim, Elias perguntou para Eliseu, o que você quer de mim? E Eliseu falou, eu quero a porção dobrada. Sabe? É isso que eu gostaria muito de ver nos filhos de missionários. De o que eles puderam receber dos pais, de fazer a porção dobrada. Uau. Aí vem a pergunta, aonde, como, e assim... adolescente, quando vai crescendo, tem dúvidas sobre muitas coisas. Aonde fazer faculdade, se vai fazer faculdade, muitas perguntas. E se tivesse já um material crescendo dentro dos filhos dos missionários, eles já poderiam fazer assim, olha, eu sei qual é o meu chamado. E não é ignorando o que o meu pai já fez. Tem um propósito, o porquê eu estive aqui. Porque os meus pais me levaram pra cá. Deus está no controle de tudo. Ele está no controle. Se você passou por algumas coisas... isso pode parecer meio ruim, né? Que algumas coisas é muito ruim, mas por que teve que aconteceu? Mas é aí onde existe um testemunho. Onde impacta pessoas que passaram pela mesma coisa. Algo engraçado de mim é que quando eu voltei pro Brasil para compartilhar as coisas que eu estava fazendo... O membro da igreja, um adolescente, ele tava compartilhando de abusos e esse tipo de coisa. Ele tava falando e eu tava admirado. Tipo assim, cara, você tem mais... pra você é mais fácil alcançar pessoas que já passaram por isso do que eu, sabe? Sim. Eu fui missionário na África, ajudando o povo e tal. Mas não faria diferença se eu fosse alguma pessoa que eu nunca experimentei ou nunca passei por esse tipo de crise. Né? Então, assim, não dá pra relacionar, não dá pra conectar. Então, assim, um material que pudesse fazer sei lá, um nome. Uau, muito bom, Nathan. Muito bom mesmo, cara. Vamos orar por isso, né? Se você fizer esse material, nós vamos querer pros nossos filhos. Nossa, já vamos matricular eles na escolinha do Nathan. Escolinha do Nathan. Tio Nathan. Tio Nathan. E você, Gabriel, tem alguma coisa assim que você vislumbra no futuro? Algo que tá no seu coração? Algumas coisas eu acho que... Uma, por exemplo, é equipar os obreiros brasileiros que estão indo pro campo. Eu acho que existe uma necessidade muito grande de, como o Nathan falando, que talvez nos Estados Unidos a gente vê isso, que talvez eles foquem demais na preparação, no conhecimento e não tanto na experiência, mas acho que existe um equilíbrio de experiência, tanto de conhecimento teológico, conhecimento bíblico, mas também da experiência. Então, eu não sei, pensando assim, de equipar... Eu conheci, estava numa conferência um tempo atrás, e eu vi o tanto, e é muito bom, a gente já sabe disso, o tanto de missionários brasileiros servindo no campo. E quantos mais estão sendo preparados pelas igrejas locais para ir. Então, talvez, não sei o que é, eu estou no seminário agora. Tá fazendo seminário nos Estados Unidos. E se Deus quiser termina ano que vem. Isso então, orando, perguntando assim, o que é, né? Pra que eu tô fazendo isso também? Porque não é só pra ter diploma, né? Não é só pra ter lá um título, mas é pra servir melhor a igreja local. É como uma caixa de ferramentas, né? Tudo que o Senhor vai trazer na nossa vida é uma ferramenta nova pra servir o corpo de Cristo. Então, talvez isso... ou não só brasileiros, talvez a gente tá aqui na África, por exemplo. Imagina quantas igrejas foram plantadas. Tantos obreiros, tantos pastores que precisam desse acompanhamento. Muito. Não é? Acompanhamento prático, porque muito da vida na igreja, e acho que a gente aprende muito isso nos Estados Unidos, porque a igreja, positivamente ou negativamente, em muitos aspectos parece como uma empresa, né? Um trabalho. Então, existe... Sim. Tudo normal, você tem hora pra entrar, hora pra sair, existe o escritório, existe o RH da igreja, existe tudinho. Então, como a gente pode ajudar a igreja de Cristo no mundo a não virar uma empresa, não virar uma igreja americana,
ok? A gente não quer isso. Deus trabalha de formas diferentes em cada parte. Mas de ter uma estrutura, de ter uma organização. Deus é um Deus de clareza, de ordem. E trabalhar com a igreja do corpo de Cristo para equipar os pastores, os líderes. Porque eu acredito mesmo que, claro, o Senhor nos enviou para ir ao mundo e pregar o evangelho e fazer discípulos, mas o papel do missionário também é equipar, né? Quando a gente levanta, a gente prega o evangelho, as pessoas recebem a Cristo, a gente levanta líderes locais para eles continuarem o trabalho. Então existe essa necessidade, mas essa semana também pensando sobre o cuidado missionário, né? A gente estava aqui ministrando como missionários, ministrando a outros missionários que ministram a outros missionários. Verdade. E eu ouvi de uma missionária falando que ela estava fazendo massagem em outras missionárias. E muitas delas saíam chorando. E ela orava por elas, elas ministravam a elas. Ela fez massagem em mim essa semana. Eu acordei com torcicolo e não conseguia virar o pescoço. E aí, cuidando das crianças, como é que fica, servindo. Ela falou, vem aqui. Viu? E aí, enquanto ela foi fazendo a massagem, ela vai conversando. E não é uma conversinha, ela sabe os pontos da massagem e os pontos da alma também. Olha aí. E a gente ignora isso, que a igreja de Cristo, o corpo de Cristo é enorme. Então existe, né, a gente lê aquela passagem lá em 1 Coríntios, que, né, o olho não pode dizer pra mão, não precisa de você, aquela coisa toda, a gente acha que é só uma historinha, né, alguma coisa assim. Mas é verdade. Como é que eu vou dizer pra essa irmã, olha só, não preciso que você faça massagem missionária? Porque o Senhor tá usando ela, fazendo massagem para missionárias na África. Que talvez tiveram que sair correndo de um país, sofrendo perseguição, vai saber o quê? Passando, né, por tanto trauma. Então, assim, como é que a gente, como a igreja nos Estados Unidos, que tem tantos recursos, e eu peço assim, o Senhor me trouxe aqui com algum propósito, eu creio. E estou aqui até hoje, até quanto tempo o Senhor vai me deixar aqui. E a igreja americana é uma igreja de muitos recursos. Existe muito recurso financeiro, existe muita gente generosa na igreja de Cristo. Como é que a gente pode usar isso para cuidar bem dos missionários que estão no campo, como o Nathan falou, dos filhos de missionários, dos missionários, equipá-los, cuidá-los deles emocionalmente, mentalmente, porque você não pode, eu acredito muito nisso, você não pode ser espiritualmente saudável e não ser emocionalmente saudável. Sim. Os dois caminham juntos. Verdade. Então a gente precisa tomar cuidado. Então, tô orando, Senhor, o que é? O que vai acontecer aí nos próximos anos, nos próximos capítulos? Fiquem aí, acompanhem. A gente grava outro podcast contando os próximos episódios. Uau. Não, gente, tem tanta coisa que vocês falaram que a gente poderia relacionar aqui. Na verdade, eu tenho uma lista aqui que tá na minha mente agora. Mas se a gente for começar a falar dessa lista, a gente vai ficar aqui até 3 da manhã falando. Esse podcast vai ter 4 horas. E amanhã eles estão indo embora. E amanhã eles estão indo embora, gente. Eles vão voltar aos Estados Unidos. A gente já tá triste aqui. Triste mesmo. Nossa. Mas foi muito bom que a gente conseguiu ter esse tempinho aqui, né? Nos reunir, gravar, e o tempo que a gente passou junto essa semana. Mas as coisas que eu peguei, assim, um pouco do que vocês foram falando, só fazendo um wrap-up aí de tudo, é que essa necessidade de equipar as igrejas locais, equipar os obreiros e tudo mais, cara, ela é super importante. Aqui na África, por exemplo, tem muitas pessoas que são levantadas pastores, na verdade, mas eles não sabem nem a Bíblia direito. Eles são levantados porque eles estavam ali, precisavam de alguém para cuidar daquele povo, e aquela pessoa, ela tinha um pouco mais de facilidade para falar e resolver alguns problemas. Não, então agora você é o pastor da igreja. Mas esse pastor, ele não tem um conhecimento teológico, ele não tem um conhecimento eclesiástico, vamos dizer assim, pra estar na frente de uma congregação, mas ele tá ali. E esse cara precisa de ajuda, né? Fora os povos não alcançados e tudo mais. Enfim, então tudo isso que vocês compartilharam, acho que a gente consegue se relacionar também com isso, né? E interessante você falar dos povos estrangeiros também, que estão nos Estados Unidos hoje, que podem ser alcançados. Sim. É muito interessante, porque mesmo dentro da África, morando aqui em Mombasa, por exemplo, tem muitos povos que não são daqui também. Então tem muitos povos estrangeiros que migraram para cá, que não são quenianos, são povos de origem árabe, ou até mesmo chineses e outras etnias, e essas pessoas estão aqui também. Indiano, tem muito indiano.
Então, como alcançar essas Sim. pessoas, né? Então, eu fiquei pensando em tudo isso. E outra coisa que você falou também é a questão do preparo. Estatisticamente falando, o missionário brasileiro é o que volta do campo mais cedo e mais frustrado. Justamente pela falta de preparo. Dentro de A todas as empolgação. Exatamente. Só pra vocês terem uma ideia, desculpa aí. O meu pai, ele tem esse sonho, né? De tipo assim, ele já passou muito tempo. Ele tá perto dos 60, mas pra ele o coração ainda tá jovem, né? Mas ele passou tanto tempo na África trabalhando com o povo local. Mas aí agora o meu pai tem um sonho de fazer um treinamento missionário no Brasil para que quando eles... não sei quanto tempo, mas depois que eles saírem dali, eles terem uma ideia de o que é ser missionário. Porque muitas vezes a gente pensa muitas coisas assim, as coisas que você vai sofrer. Realmente, quando você olha para um missionário, você fala assim, um missionário tem que sofrer. Um missionário tem que ter a vida difícil. Maltrapilho. Exatamente. E assim, tendo esse tipo de treinamento que está em progresso, né? De poder treinar e realmente ter uma experiência de missionário. E saindo de lá, vai sair... Cara, eu realmente posso ser missionário. Eu sou missionário. Eu tenho um propósito para ser missionário na minha casa, na minha região, no meu país ou em outros países. Né? Então, esse é um sonho que meu pai quer fazer e está em progresso. Uau! Bom, muito bom, galera. Muito bom. E pensando agora só, então, na nossa última pergunta, antes da gente ir para as considerações finais. Polêmica, hein? Eita! Missionário. É missionário em qualquer lugar ou missionário só é missionário na África em país fechado? Eita! Só vale Spoiler fazer para missões, próximos episódios. Só vale fazer missões nesses lugares mais conhecidos, né? Como África e Oriente Médio, ou missões vale para qualquer lugar? Eu que falo, Pode- Nathan? Deixou a pode- bomba pode- pra mim, né? Eu pensei que ele ia responder. Não, quando você perguntou, eu lembrei, tem um livro de um autor brasileiro, chama Iago Martins, que chama Você Não Precisa de um Chamado Missionário. Não sei se vocês já ouviram falar desse livro. Eu nunca ouvi falar desse livro, mas o autor, excelente. E eu li esse livro, acho que quando tava na Jocum, um pouco antes de ir, e ele fala muito disso, sabe? A gente espera algo, um chamado específico, né? Acho que o livro... Tem muito tempo que eu li isso, então perdão, Iago, se você está assistindo esse vídeo. Porque às vezes a gente espera um anjo aparecer na nossa frente e falar assim: vai para esse país fazer determinada coisa, né? Então e aí quando isso não acontece, enquanto isso não acontece, a gente acha que não tem um chamado missionário. Quando na verdade, vai ler Mateus capítulo 28 para você ver. Jesus, antes de subir aos céus, falou que toda autoridade foi dada a mim. Então, ide fazer discípulos, né? Então, a grande comissão, que a gente conhece muito essa passagem. Então, a gente não precisa de um chamado, a gente não precisa esperar algo, Um anjo aparecer. um anjo aparecer, um sonho, uma visão. Eu tinha esse muito problema. Eu lembro quando eu cheguei na Jocum, todo mundo falava: eu tenho uma palavra pra estar aqui, ou tudo mais. Eu falava: gente, será que eu não tinha que estar aqui? Porque eu não ouvi nada, nenhum anjo apareceu pra mim. Com a espada de fogo. Porque assim, eu acredito, né, que o Senhor fala e revela tudo mais, mas tem coisa na nossa vida que a gente não precisa esperar. A gente pode ir lá e servir. Então, se você é jovem, vai servir na igreja local, sabe? Vai varrer, vai arrumar a cadeira, vai pedir o teu pastor para liderar a escola bíblica para as crianças, vai fazer alguma coisa. E o Senhor, enquanto a gente vai caminhando em obediência, Ele vai revelando a cada vez mais. Deus é um Deus de clareza, né? Então, Ele não tá querendo se esconder assim, ó. Vou me esconder aqui, ó. E um dia, talvez, se Ele orar muito ou jejuar muito, eu vou revelar para Ele. Não. O Senhor quer mesmo, né? Liberar sobre nós chamados, dons e nos enviar mais e mais. Mas eu acho que a gente primordialmente tem que ter essa identidade como enviados. Nós já fomos sent, né? Já existe esse envio de Jesus para todos os discípulos de Cristo, então nós já temos isso. Agora, especificamente, eu creio que o Senhor pode te dar um chamado específico, né? Para uma temporada específica. Hoje vocês estão na África, mas não sabemos até quando, e eu creio que Deus chama muitas pessoas para
morrer no campo missionário ali e ficar ali para sempre, sabe? Mas não é assim para todo mundo. Então, acho que a pergunta, já até esqueci qual era a pergunta, mas já falei tanta coisa. Mas respondeu bem. Mas eu respondi, então tá bom. Mas eu acho que é isso. Não precisa ser só na África, não precisa ser em só país fechado. Se o Senhor te chama para isso, vá, porque existe ainda muitos povos não alcançados. A janela, né, 1040 é uma realidade ainda. A Bíblia ainda precisa ser traduzida para muitas línguas. Então, imagina, se o Senhor te chamar para ficar numa sala, num país fechado, traduzindo a Bíblia. Imagina que lindo seria isso, não é? Uau. E às vezes não é glamour, né? Não é glamour, nada, e talvez você nunca vai viver para ver aquela Bíblia, o fruto, né? Verdade. Então a gente tem que lembrar disso, mas também sirva na sua cidade, na sua escola principalmente, né? Você pode começar alguma coisa na sua família, às vezes, né? Tem muita história na Bíblia que a gente pode citar, mas é isso, eu acho que não precisa de um chamado missionário, você precisa caminhar na identidade que o Senhor te deu, de filho e filha, que já foi enviado pelo seu pai. Pronto. Uau. Muito bom. Show Uau, de bola. Muito bem bom. falado, muito bem falado. Eu diria assim, depois disso aí, né? O que eu tenho mais que pra eu falar? falo, gente? O menino acabou comigo. Eu acho que, assim, existe uma necessidade de ser suprido as necessidades, né? Tem pessoas que têm necessidade de tal coisa, de outras coisas, E pessoas são diferentes para a glória de Deus. Porque se não existisse a diferença, como é que você alcançaria tal pessoa? Verdade. Exatamente. Então, assim, nós precisamos da diferença para que sejamos a diferença. Uma outra coisa também que eu tava pensando aqui, enquanto ele tava falando ali, muitas das vezes o missionário, ele tem a paixão de fazer missões, né? Assim, a princípio, quando você ouve, assim, vai fazer missões em outro país, você fica apaixonado. Quando você vê um vídeo do povo, quando você vê um relato do povo, ficam apaixonados e ficam realmente tocados. Algo sincero dentro deles. E aí, a pior coisa de fazer é você ver a passagem, o preço da passagem. Exatamente. Já desanima. Quanto custa um voo até lá? Nossa, assim, eu lembro de uma vez que tinha uma pessoa que estava apaixonada para fazer missões, assim, extremamente apaixonado, e perguntou assim, quanto seria a passagem? A gente, assim, o meu pai, ele respondeu, olha, ele foi meio que desviando a pergunta para não falar o preço. E aí, até que a pessoa insistiu, e o meu pai falou o preço. E a pessoa, na hora, desanimou. Então, assim, eu acho que existe... muitas pessoas pensam que para ser missionário precisa ter condição. Para ser missionário precisa ter alguma coisa. Mas, assim, Deus não chama as pessoas já prontas. Verdade. Jesus, ele chama pessoas que estão passando por algo, por algum trauma, por alguma coisa, e daí ele vai tratando a pessoa, vai crescendo, e com o tempo, assim, vai cometer erros, vai, mas esses erros não são pra te colocar pra baixo, não são os erros pra fazer você parar a missão, não, é um momento de progresso, que você vai crescendo e vai crescendo. Exatamente. Ninguém nasce sabendo de tudo. Ninguém. Então, existe uma coisa engraçada do meu pai. Gente, desculpa que eu falo muito do meu pai, mas assim, a minha maior inspiração de missão foi o meu pai. Vai chorar não. Isso é pra você, meu pai. Mas assim, de falar assim, olha, Deus me deu um chamado. Ele foi claro no que eu tenho que fazer. E ele fala assim, se por acaso eu chegar num certo ponto e tem um mar, e eu sei qual é o alvo, eu vou beber a água inteira, se precisar, sabe? Então, assim, existem limites que nos impedem de fazer muitas coisas, mas a gente serve a um Deus do impossível. Amém. Isso que é o incrível, isso que é o louco, é que quando você tem a convicção dentro de você que, assim, eu posso tudo, eu posso mover a montanha, a fé do tamanho de um grão de mostarda. Nossa, assim, se a gente colocar isso em prática, imagina quantas coisas a gente veria, né? Então, eu acho que por causa disso que Deus, ele está fazendo algo pra você despertar e experimentar isso, sabe? De ter essa paixão de tipo assim, faça.
Pensa no impossível, Amém. sabe? Quem pensou que alguém andaria na água? Quem pensou? E Jesus fez o impossível. E ele, além dele fazer, ele convidou a outra pessoa a fazer. E por que a gente não pode fazer? Entende? E isso não é algo carnal, é algo espiritual. Amém. É fé. Não, e eu concordo. O Charles Spurgeon tem uma frase muito boa, né? Que ele fala, ou você é um missionário ou você é um impostor. Né? Então, eu acho que isso serve para todos os cristãos mesmo. Todos Somos nós. missionários, né? Fomos enviados, ainda que passemos por dificuldades, não nos sintamos preparados para fazer ou para desenvolver essa tarefa. Mas é até bom a gente não se sentir preparado, né? Sim, porque quando a gente volta para a Bíblia e olha lá para Moisés, para Josué, para Jeremias, para Isaías, para Abraão, nenhum deles falou assim, não, senhor, sou eu mesmo, pode me mandar que eu tô pronto. Exatamente. Na verdade, o discurso foi bem o contrário, né? Não, eu não. não. Você manda outro que eu não tô pronto, não. Muitas coisas, Muito Benção. bom, gente. Muito bom. A gente vai chegando ao final de mais um vídeo. Mais um final. A gente queria agradecer os meninos por terem topado aqui. Aqui já são quase 1h da manhã. É isso aí. A gente está uma Seguimos firmes. semana aqui, ó, trabalhando no retiro. Amanhã eles vão viajar cedo e estão aqui gravando. Não, Isso aí, prazer. obrigado, E gente. foi uma bênção poder servir com vocês essa semana. Aprendemos muito. Verdade. Né? E espero que vocês voltem aqui na África. E a gente quer fazer uma visitinha lá pra vocês. Bora. Sejam bem-vindos. Caso vocês queiram deixar alguma consideração final, às vezes alguém que tá assistindo, que às vezes tá até sentindo chamado para os Estados Unidos, mas né, não sei, talvez não é pra mim, ou enfim, alguma consideração final pra gente poder encerrar esse vídeo. Nossa, deixa então eu abrir aqui a manga. Fala, Nathan. Eu acho que essa última coisa que eu falei, eu acho que é uma coisa que a gente precisa entender muito, né? De tipo assim, Deus é o Deus do impossível. Existe um papel de parede que eu coloquei no meu celular, eu vou até ler aqui, tá em inglês, mas eu vou tentar traduzir, tá Eu bom, faço gente? a tradução simultânea. Isso Olha aí, viu? É chique demais. Bom, amigos. Que fala assim: As the waters fill the sea, the earth will be filled with an awareness of the glory of the Lord. Eu não vou traduzir, eu vou deixar pra vocês pesquisarem. Eu acho que deixando alguma coisa, uma curiosidade, assim, acho que é bom. Mas tá em Abacuque 2,14. Abacuque 2,14, anota aí. Vai gente. ver aí na Se tua você Bíblia. pesquisou, escreve aqui nos comentários Olha em aí, português. já deixei. Deixa aí pra nós. Então, assim, de que você pode tudo. Né, aquele versículo lá, o qual a gente usa para várias coisas, Filipenses, né? E que eu posso tudo naquele que me fortalece. Né? Então, assim, de entender assim, eu tenho as minhas limitações, eu conheço que eu tenho os meus limites, mas eu sirvo a um Deus, que é o Deus do impossível. Então, vai que é tua. Eu acho que nessa mesma linha eu ia falar sobre tomar passos de fé. Né? Se o Senhor tá te chamando para um país que a língua principal é o inglês, começa a aprender o inglês. Mesmo se você não tem nenhum passaporte, se você nunca saiu da sua cidade, entendeu? Eu acho que a gente precisa ser muito mais ousado, como o Nathan falou, nisso, no passo de fé, porque senão a gente carrega muito uma mentalidade de não posso, sabe? Nunca vai dar certo, eu nunca vou pro... E talvez possa ser daqui a 50 anos. Verdade. Mas o Senhor... Sabe, ele no final lá, você pode chegar pra Deus e falar: Senhor, eu caminhei por fé, sabe? Não por vista. É isso que a gente então, é isso que a gente é chamado. Então, eu acho que eu encorajaria você que tá assistindo a fazer isso. O que é? Pergunta ao Senhor, qual é o passo de fé que eu posso tomar amanhã, hoje, para caminhar um pouco mais próximo no cumprimento das tuas promessas, do teu chamado, do envio, qualquer que seja o país. E os Estados Unidos precisam, então venha, né? Tem muita igreja brasileira precisando de gente também, tem muito brasileiro no Brasil. Muito brasileiro. No Brasil. Nos Estados Unidos. No Brasil também, muito brasileiro nos Estados Unidos. Que precisa de, né? Quem sabe o Senhor tá chamando você para ministrar a brasileiros nos Estados Unidos. Eu não sei, mas eu acho que a gente precisa tomar esse espaço de fé. Vai marcar o seu passaporte, já vai marcar o visto, pouco a pouco, não sei o que é, mas é isso, perguntar ao Senhor e compartilhar com as pessoas, sabe? Chamar isso
outras pessoas para fazerem parte dessa missão. Às vezes a gente acha, quando você for pro campo, você vai levantar mantenedor. Por que não começa agora? Compartilhando com pessoas, sabe? Pedindo esse feedback de outras pessoas, sabe? Para apontar em você o que dons, talentos já, sabe? Pedindo a oportunidade para começar a servir. E pouco a pouco o Senhor vai trazendo essas pessoas na tua vida, né? Provérbios fala isso, né? Como ferro afia o ferro, outra pessoa afia. A gente precisa dessas pessoas na nossa vida que vão nos moldando para nos levar mais perto do cumprimento do chamado de Deus. Show de bola. E, gente, deixa as redes sociais de vocês ou algum canal, caso alguém queira conselhos ou alguém, enfim, queira conhecer melhor o trabalho de vocês, o ministério de vocês. Se vocês quiserem deixar. Eu acho que eu posso deixar o meu e-mail também. Deixar aí na descrição. Boa, vai estar embaixo então pra vocês, galera. E Facebook é Gabriel Nunes, Instagram também, Gabriel Nunes, mas vai no da Isabelle e me acha lá, acho que é mais fácil. Mas o meu e-mail, se quiser entrar em contato, eu sempre vejo. Boa. Tá. Assim, eu digo que eu sou muito ruim de redes sociais. É por isso que eu tenho uma esposa, porque ela cuida muito de mim. Mas, assim, a minha rede social, assim, é Nathan Cruz 96, do Instagram. Do Facebook, gente, eu quase não uso, mas Nathan Cruz. Mas segue lá a minha esposa, que ela vai te responder. Exatamente. Homem sábio, segue a minha esposa. Segue a minha esposa. Menina é bom, menina é bom. Fernanda Cruz, e assim, vocês vão conseguir achar, como o Gui falou, né? Então, é isso aí. Show de bola. Muito bom. Acho que nas minhas considerações finais, enquanto o Gabriel tava falando, enquanto o Nathan tava falando, eu lembrei muito da parábola do construtor prudente, né? Quando Jesus fala, um homem queria construir uma torre e antes dele começar a construir a torre, ele sentou, ele fez todos os cálculos necessários para ter em mente ou em conta tudo aquilo que ele precisaria para que ele não começasse a construir aquela torre, parasse na metade e as pessoas começassem a caçoar dele ou rir dele porque ele não teria conseguido terminar aquela torre, né? Sim. E eu sei que o contexto que esse verso está escrito é um contexto que fala sobre salvação e seguir a Jesus, mas é um verso que tem sido chave para nós, no nosso ministério, na nossa caminhada aqui, né? Então, eu quero ir para a África, eu quero ir pro Quênia, né? Vamos ser mais específicos. Que língua eles falam no Quênia? Que roupa eles vestem? Que comida eles comem? Como é que eles se relacionam? Qual é a cosmovisão do queniano? Como é que ele enxerga o mundo? Porque eu preciso estar lá e entender essas coisas para que eu consiga chegar perto desse povo e me relacionar com eles. De outra forma, eu não vou conseguir, as portas vão se fechar para mim, né? E então, assim, Deus, ele é um Deus do impossível e ele também é o Deus de ferramentas, né? Então eu acho que ele combina as duas coisas aí ao longo da nossa vida para nos levar exatamente ao ponto que ele quer. Então, para você que assistiu aí, galera, olha só, os Estados Unidos também é um campo missionário. Talvez seja uma surpresa para alguns, mas tá aí o que os nossos amigos compartilharam para poder abrir um pouco mais os horizontes aí de vocês. E se vocês também não sabiam ou tinham uma opinião diferente, ou se você também tá assistindo esse vídeo dos Estados Unidos, deixa seus comentários aí, né? Fala pra gente o que você achou desse vídeo. E você, amor, quais são suas considerações finais? Bom, não tenho... Acho que vocês já falaram muito bem, mas algo que eu sempre falei é que missões não tem a ver com lugar, tem a ver com pessoas. Então, onde você tá, tem pessoas que não conhecem a Cristo, ali é um campo missionário. Nunca teve a ver com lugar, sempre teve a ver com pessoas, né? Jonas, quando foi para ir para Nínive, não tinha a ver com Nínive, tinha a ver com os ninivitas. Paulo, ele não foi chamado para uma cidade, ele foi chamado para os gentios. Pedro, para os judeus. Então é sempre sobre um povo, né? Então não é sobre lugar, é sobre pessoas. E, gente, os Estados Unidos está cheio de pessoas que não conhecem a Cristo. Então, sim, é um campo missionário, porém a forma que você faz missões, ela muda de acordo com o lugar. Aqui na África, a gente faz missões de uma forma diferente que os meninos fazem lá nos Estados Unidos. Mas, no fim, o objetivo final é levar o evangelho a pessoas. Então, essa seria a minha consideração final, que missões não é sobre lugar geográfico, mas é sobre pessoas, é sobre vidas. Muito bom, muito bom. Uau, muito bom. Então,
galera, se você também está assistindo esse vídeo e quer ser um missionário, compartilhe esse vídeo com mais pessoas. Manda aí para quem você conhece, compartilha nas suas redes sociais, marca aí o Mission Together Podcast e faça missões com a gente até os confins da terra e até os confins da internet. Então é isso, galera. Queria muito agradecer aí mais uma vez a presença de vocês. Muito obrigado por estarem com a gente. O bate-papo foi muito bom. E é isso aí. Se você ficou aí até agora, dá o seu like, se inscreve, clica no sininho e tamo junto. Tchau, tchau. Bye, bye. Kwaheri!